Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para um dos seus campos aguardar porcos. Ali ele teve muita fome e desejava comer as comidas, as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijamos. Porque este meu filho estava o que, igreja? E fez o que? Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, viu músicas e danças. Chamou um de seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava o quê? E estava perdido e foi achado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados, em nome do Senhor. Meus amados, eu quero nesta noite trazer uma palavra que tem como tema a evidência da graça. Digam comigo: a evidência. Eu queria que vocês falassem mais forte: a evidência da graça. Queridos irmãos, nós sabemos que a graça de Deus é a prova do imenso amor que Ele tem pelos homens, e nós sabemos que nós podemos sim evidenciar a graça de Deus na vida da humanidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós sabemos, biblicamente, que o pecado sempre causou a separação entre o ser humano e Deus. O apóstolo Paulo também disse aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que pelo homem entrou o pecado, e o pecado gerou a morte. E vemos, querido, todo este arsenal, todo este acontecimento, e a Bíblia registra que sempre o homem
foi desobediente a Deus. Mas, amados, a graça, que nós chamamos que é um valor imerecido dado por Deus, ela foi justamente colocada para o homem, para que o homem pudesse ser alcançado por Deus, através do arrependimento, através de sua mudança, através de um encontro marcante entre a criatura que somos nós e o Criador, que é Deus. E o interessante, queridos, é que a graça de Deus, ela age em duas áreas muito importantes para beneficiar o ser humano. A primeira área que a graça atua é justamente na misericórdia. Diga comigo: a graça age dentro da misericórdia. O que é esta misericórdia? A misericórdia, queridos, é justamente a ação que é feita para ajudar alguém em alguma área. E o que é, queridos, que Jesus fez? Se nós analisarmos bem, Jesus sempre agiu com misericórdia. Mas por quê? Veja bem, o ser humano não tinha direito nenhum da salvação. Se o texto bíblico de Romanos 3:23 narra dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa dizer que todo ser humano estava completamente condenado. Por quê, pastor? Porque não havia justo, não havia ser humano nenhum, queridos, que pudesse mudar a visão de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque o pecado já havia chegado ao seu estado maior de supersaturado na narina de Deus. Então Deus não aguentava mais ver o ser humano pecando, transgredindo, fazendo tudo aquilo que viesse a aborrecer a ele. E o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, ele é enviado para este universo, para este planeta, para esta terra, a fim de fazer com que o ser humano pudesse olhar para ele e ter a sua vida completamente mudada, transformada através da sua misericórdia. Então a misericórdia, queridos, foi justamente uma segunda chance que Deus dá através de Jesus Cristo para beneficiar o homem, o ser humano. Sabe por quê? Porque nós estávamos completamente arraigados pelo texto de Romanos 6:23. O quê? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós estávamos completamente condenados. Mas a graça de Deus, através da misericórdia do Senhor, foi justamente a causa de nós não sermos consumidos por Deus. E o que é que isso nos leva a entender? Entendemos que a misericórdia é um ato de amor, é um ato de compaixão que Deus tem por cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Mas, amados e queridos, a graça, ela chega aonde está a presença da misericórdia. A graça é uma evidência da misericórdia sendo verdadeiramente colocada na vida do homem. Por quê? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, como seriam as nossas vidas? Como nós estaríamos, irmãos, se Deus não exercesse para conosco a sua misericórdia? Quantas transgressões nós já fizemos? Quantos pecados nós já cometemos, digno até mesmo de morte? Mas a misericórdia do Senhor, irmãos, que foi exercida, que ainda está sendo exercida, foi justamente a causa de nós não sermos completamente consumados. Então, queridos, significa dizer que a graça, ela está inserida na misericórdia. Então, diga comigo: eu alcancei a misericórdia de Deus. A segunda coisa, irmãos, a graça também exerce um papel indispensável e fundamental na atitude do perdão. Diga comigo: sem o perdão não existe a presença da graça. Amados e queridos, e o perdão é justamente uma dívida quitada, que nós não temos condições nenhuma de quitar em várias áreas da vida
e o perdão sana toda esta dívida. É por isso, queridos irmãos, que o perdão de Deus, ele completamente sarou as nossas feridas, as nossas mazelas, toda a nossa desobediência que outrora, irmãos, nós fazíamos para justamente transgredir a vontade e o reino de Deus. Tudo isso foi perdoado. Por isso, observe bem que o apóstolo São Paulo, repetindo 1000 vezes que eu já falei para vocês, em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora isto ocorre, irmãos, quando o perdão chega até a nossa vida, chega, queridos, até a nossa casa, até os nossos familiares. Por quê? Porque sem o perdão de Deus, irmãos, não há de maneira nenhuma quitação do pecado. Foi por isso, irmãos, que Jesus Cristo ele veio para este mundo, para justamente exercer a sua função maravilhosa de fazer com que o ser humano pudesse ter direito à vida eterna, através da misericórdia e através do perdão. Amados e queridos irmãos, se fôssemos medir, se tivesse um termômetro ou algo parecido, para medir os nossos pecados, as nossas transgressões, irmãos, Deus era para olhar para nós e nos fulminar e não nos perdoar. Por quê? Porque nós transgredimos, nós somos ruins por natureza, nós somos pecadores, e a Bíblia Sagrada nos mostra isto, irmãos. Mas a misericórdia e o perdão de Deus chegou até a nós, e nós reconhecemos a misericórdia e o perdão de Deus, e somos hoje nova criatura na pessoa de Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a graça, irmãos, é justamente a causa principal de tudo isso. É tão interessante nós ouvirmos a graça, a palavra sobre graça, que uma certa feita o apóstolo Paulo, irmãos, fazendo um questionamento sobre sua vida. Ele tinha dores, tinha problemas, e aí ele vai e chega ao momento de dizer: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Quando eu penso fazer isso, eu faço outra coisa. Quando eu analiso fazer uma coisa, estou fazendo outra. Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Aí o próprio Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. Por quê, queridos irmãos? Porque a graça de Deus é suficiente nas nossas vidas, para que nós não venhamos a reclamar de nada, irmãos. Por isso que o apóstolo disse, o apóstolo Paulo: quer comamos, quer bebamos, fazemos isso para a glória do Senhor. A graça de Deus é o maior prêmio, é a maior riqueza que nós temos, irmãos. Por isso eu vos digo: não jogue fora a graça de Deus na sua vida. Você está hoje aqui, é por causa da graça do Senhor. Você tem fôlego de vida hoje, é a graça de Deus. Você está aqui hoje com saúde, é a graça do Senhor. Você foi recuperado, é a graça de Deus. Você é uma nova criatura, é por causa da graça de Deus na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Você pode louvar o Senhor, queridos? A evidência da graça nesse texto nos leva a gente observar bem a narrativa de Lucas. Havia uma época, na época de Jesus, que os escribas e fariseus, aqueles religiosos da época, irmãos, estavam muito incomodados com Cristo, porque Jesus Cristo sempre estava aonde estava aquela aglomeração de pessoas menos favorecidas. Olha para cá, queridos. Era interessante o comportamento de Jesus, que quando os religiosos daquela época olhavam para Jesus, Jesus estava sentado com um pecador, e o em busca de Jesus estava na casa de pecador, e tudo aquilo ia irritando. Por quê? Veja bem, porque o homem religioso, ele não age por graça, ele age por fanatismo. Então, na memória, na mente daquela pleite de pessoas religiosas, Jesus não era para hipótese nenhuma estar próximo de pessoas pecadoras, ou mesmo entrar na casa de alguém que seja pecador.
porque isso seria um ato que viesse completamente desfigurar o papel de um homem religioso. Mas, amados, a vinda de Cristo a esta terra não foi para colocar mais uma religião. A vinda de Jesus a esta terra não foi de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, para fundar, irmãos, uma nova religião que o homem pudesse olhar com seus olhos e dizer: olha, aquela ali é uma verdadeira religião. De maneira nenhuma. Jesus, ele veio na sua missão de resgatar o homem justamente das amarras do pecado. Jesus, ele veio justamente desalgemar o homem que estava preso, condenado sem sentença nenhuma por juiz, a viver de maneira escravatória. E aí, queridos, o que ocorre? Ocorre que o homem religioso, ele não consegue agir pela graça. Porque olhe para cá, porque o homem religioso pode observar uma coisa: ele não exerce misericórdia e nem exerce o ato do perdão. Quer ver uma coisa? No texto de João, capítulo de número 8, a Bíblia diz que uma mulher, ela foi pega num ato de adultério, e a lei mandava que as tais deveriam ser apedrejadas. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo com seu dedo em terra, e de repentemente, amados, chegam para Cristo os fariseus, os anciãos, aquela turma religiosa, justamente para querer que Jesus entrasse justamente na sua cantiga, a cantiga do religioso. Aí eles vai e diz assim: mestre, Rabi, ô Rabi. Aí Jesus nunca gostou desse negócio de ser chamado de Rabi, e de homem das alturas, o mestre. Não, ele gostava quando alguém chamava ele, talvez era de Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Interessante que Jesus continua escrevendo, e eles não perdem de maneira nenhuma o pique, e continua: ei, Jesus, mestre. Aí Jesus olha, diga: olha, esta mulher foi pega num ato de adultério, e a lei manda que as tais devam ser apedrejadas. Aí Jesus, de maneira solene, direta e objetiva, Jesus disse: olha, meu filho, quem não tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, quem não quer misericórdia e perdão, pode apedrejá-la. Mas cada um saiu do menor ao maior, ficando só Jesus e a mulher. Olha o ato, querido, da misericórdia e do perdão dentro da graça, é que quando saem todos, a mulher continua chorando. E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, aonde estão teus acusadores? Aí ela disse: Senhor, foi embora. Pois, mulher, se eles não te acusaram, em outras palavras, como é que eu vou te acusar? Vai em paz e não peques mais. Aí a mulher, talvez olhando para Jesus, não entendendo nada, Jesus talvez deu ainda uma continuidade, dizendo: olha, os teus pecados, mulher, estão perdoados. Mas como assim, Senhor? Olha, você não deve mais nada. Olha, você não precisa mais ser de maneira nenhuma acusada. Você não precisa ser apedrejada. Você não precisa ser levada de maneira nenhuma até o júri para ser apedrejada, para ser julgada. Não, você está perdoada. Era como Jesus estivesse dizendo para ela: olha, a misericórdia do Pai e o perdão é justamente a obra-prima na vida do homem. Vai em paz, mulher, e não peques mais. Louvado seja o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Observamos, irmãos, que quando esta turma tenta justamente contrariar Jesus pelo seu amor pelo pecador, aí Jesus vai e chama todos eles e fala sobre 3 parábolas. Fala sobre a parábola da ovelha perdida,
fala sobre a parábola da dracma perdida e termina citando a parábola do filho pródigo, aonde Jesus leva para a consciência de cada religioso o que é a ação de um pai em meio, irmãos, a um filho destruído, sem lar, sem aonde inclinar a sua cabeça, estando distante, sem ter com quem contar. Então Jesus vai e narra para ele esta parábola, dizendo: olha, havia um pai que tinha 2 filhos. O mais moço chegou para o pai e disse: olha, pai, eu quero o que me pertence. Ele pegou tudo que tinha, foi embora para um certo país, e lá aquele jovem gastou tudo que tinha com as meretrizes, era com tudo, e de repente o seu dinheiro acaba. Ele encontra-se em meio a maus lençóis. Aí ele olha e viu que a sua situação era desfavorável. Ele pede auxílio ao cidadão, que lhe manda para um campo para cuidar dos seus porcos. A fome na vida daquele jovem era tão grande, que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. E diz a Bíblia que ele caiu em si e lembrou-se de casa e disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai nesse momento comem pão com fartura, e eu aqui perecendo em fome. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para casa e vou dizer para o meu pai: pai, olha, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Amados, aquilo entrou no pensamento daquele jovem, que ele parte rumo à sua casa. Quando ele chega próximo de casa, o seu pai estava esperando-lhe com os braços abertos. Aí ele chega e diz: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, papai, pode me tratar de qualquer jeito, eu joguei fora tudo que nós tínhamos, eu joguei o teu amor, eu joguei o conforto, eu joguei tua bênção fora. Olha, pai, não precisa nem me chamar de filho. Só que o pai olha para o filho e diz: filho, não diga isso, filho. Aí ele chama um dos seus trabalhadores e diz: olha, vá ligeiro, prepare a melhor festa, mate o melhor bezerro cevado, porque o meu filho estava morto e reviveu. O que é isso? A ação da graça na vida do homem é ressuscitá-lo das algemas do pecado. Querido, o efeito da graça foi verdadeiramente o diálogo de Deus com o próprio diabo. Sabe por quê? Porque o diabo achava que poderia nos condenar eternamente, mas a graça de Deus, através de Jesus, nos ressuscitou, e hoje nós somos livres para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Você pode louvar o Senhor, igreja. Escute só. O pai disse: olha, meu filho estava morto, mas reviveu. Amados e queridos, a graça e a sua evidência mostra que no momento de uma reconciliação há festas. Por quê, pastor? A Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita mais de salvação. O que é isso, amados? É como se nós olhássemos para Deus e dissesse: Senhor, oh Deus, como é que pode, Deus? A festa é por causa de um camarada desse, que matou, que estuprou, que fez tudo de errado. Oh Deus, comemoração no céu pelo um pecador que praticou tanta arbitrariedade, um pecador que te esculhambou, que te julgou, disse que tu não existia. Amados e queridos, porém, há duas coisas que a graça não leva em conta. O que é? A graça não leva em conta o débito e nem o crédito. Como assim, pastor? Veja bem, quando o filho diz: pai, olha, eu pequei contra o Senhor, pai, pequei contra o Senhor, pai, contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, se Deus ou o pai
levasse em conta o débito, ele ia olhar e ia dizer: olha, você está devedor mesmo, você está devendo, mas você vai pagar, você é um desgraçado. Não, mas Deus não leva de maneira nenhuma, diz o texto, diz alguns versículos bíblicos, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que é isso? É que Deus não olha para a gente e diz: olha, você tem débito, viu? Você tem débito. E do outro lado, meus irmãos, vem a igreja como se fosse um outro filho, dizendo: pai, como é que pode, pai? O teu filho desperdiçou tudo, jogou tudo na lama, gastou com meretrizes, e eu que te servi tanto, todos esses anos te servindo. Aí o pai olha e disse: meu filho, eu não somo créditos. O que é isso, amados e queridos? Ninguém pode usar, irmãos, de dizer para Deus: Senhor, eu te sirvo, Senhor, Senhor, estou no culto sempre, Senhor. Aí vem a tribulação, aí vem a doença, aí vem as enfermidades, e muitas vezes a gente olha assim e diz assim: Senhor, por que é isso, Senhor? Por que é que eu te sirvo? Ainda vem doença, vem tribulação. Aí Deus nos diz: meu filho, eu não somo créditos, aqui ninguém tem créditos. Sabe por quê? Porque todos nós, no olhar da graça, nós somos iguais. Não há preto, não há branco, não há pobre, não há rico. Todos nós somos iguais diante da presença do autor e consumador da nossa vida. Louvado seja seu nome. Aplauda Jesus, igreja. Irmãos, e terminando, as duas coisas também que a graça anula do homem: a culpa e o medo. Diga comigo: a evidência da graça é vista na eliminação da culpa e do medo. Queridos, por mais que nós falamos, batemos na tecla: não peque, não faça isso. Quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos entender que a culpa de toda a nossa transgressão, a graça elimina. Mas por que, pastor? Primeiro, porque o Senhor não vai lançar em rosto tudo que nós fizemos antes de termos a nossa vida ligada a Cristo. Amados irmãos, o que mais Jesus exerceu foi justamente a ação da misericórdia e do perdão, para que o ser humano pudesse se desprender da culpa que outrora lhe asfixiava. Então significa dizer que nós não podemos, nós não devemos de maneira nenhuma carregar conosco, irmãos, a culpa. Como? Ai, meu Deus do céu, eu nunca vou ser feliz. Oh, meu Deus do céu, Deus nunca vai me perdoar. Oh, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Agora eu vou levar essa culpa pelo resto da vida. Se você for fazer isto, você não vai estar deixando, ou não vai estar permitindo que a graça cicatrize a sua alma do pecado e lhe dê uma restauração de sua visão, para que você veja que a graça de Deus é maior do que a culpa que nós tínhamos por causa do pecado. Sabe por quê? Porque agora nós somos uma nova criatura, irmãos. Nós estamos agora em Cristo. Nós não estamos dominados pelo pecado, nem pelo diabo e nem pela religião. Nós somos livres com Jesus. Nós somos, irmãos, nós recebemos de Cristo, da graça, a nossa carta de alforria, porque nós estamos livres pelo amor de Cristo Jesus nas nossas vidas. Você pode louvar o Senhor, igreja. Estou terminando, amados. A graça anula a culpa, e além da culpa, diga comigo, a graça elimina as ações do medo. O que é isso? A gente às vezes, por causa do passado, nós temos medo de ser feliz. Temos medo. Sabe por quê? Porque a religião coloca um Osama Bin Laden com um cacetete na mão deste tamanho, irmãos, para justamente nos amedrontar. Aí, galera. Opa, quem é que está falando? É Deus.
Diga, seu Deus, diga, seu Deus. Olha, estou te vendo, viu? Tu está pensando o quê? Cacetete aqui está pronto para te esmagar, desgraçada. Ou tu pensa que eu não lembro que tu fazia no passado? Ou tu não pensa, camaradinha, que eu não sei o que era que tu fazia fora da tua casa? Isso. Aí, queridos, isto causa o medo. E esse medo, irmãos, foi o medo que mais Jesus Cristo tentou desarraigar da alma humana. Porque a intenção de Jesus era fazer com que o homem olhasse para o seu pai, e visse que ele também era seu pai. Por isso que Jesus disse: olha, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de quê? De quê? De amigos. A aproximação, irmãos, leva a uma amizade que leva verdadeiramente a pessoa a entender que este Deus, passado pela religião, que nos pune de uma maneira arbitrária, que deixa a gente em saia justa, Jesus Cristo, ele tirou dos olhos do humano, do ser humano, para que pudesse ver Deus, não como um Deus vingador, não como um Deus interessado em jogar o homem no inferno, só por vontade própria. Não, a vontade de Jesus é que as pessoas olhem para ele e digam: Pai, eu pequei contra o Senhor, Pai, eu fiz tudo de errado, Pai. E entenda que esse Pai vai olhar para nós e vai dizer: Filho, eu sei que você errou, mas a minha misericórdia é grande para mudar a tua história e te fazer feliz. Louvado seja o nome de Jesus, igreja. Não há texto nenhum que mostre Deus colocando o homem em si no inferno, mas a Bíblia fala que são os nossos atos, são as nossas atitudes, sem arrependimento, que nos colocará lá. Terminado, queridos irmãos, esse sermão, eu quero dizer que a graça de Deus elimina a culpa e o medo que nos aprisiona. Fique de pé, por gentileza. Como assim, pastor? Encerro para você dizendo: há muita gente que vem à igreja, irmãos, há muita gente que está aqui, há muita gente que está em outras igrejas, que neste momento a culpa dos seus erros torna-se Deus na sua vida, para justamente lhe prender e dizer: olha, o Deus da culpa, olha, eu sou o Deus da culpa, você não pode ser feliz, você não pode sorrir, você não pode se alegrar. Mas, amados, Jesus nos mostrou um Deus do perdão, um Deus que nos ama, e um Deus que tem interesse de ver as nossas vidas de melhor para melhor. Eu quero nesta noite fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Levante seu braço para eu lhe conhecer. Levante seu braço, por favor. Quem está aqui hoje está afastado do Evangelho? Levante seu braço. Levante, por favor. Eu quero lhe conhecer, só para lhe ver. Talvez você esteja até com vergonha, mas não fique. Não fique. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus é lhe proporcionar uma nova vida, uma nova caminhada e um novo horizonte. Nunca diga para você mesma que você não merece ser feliz. A graça, quando abraçada de uma maneira espiritual, ela é a causa principal de trazer de volta a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa alegria. Talvez você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e hoje você está tendo esta oportunidade de dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, para ter verdadeiramente uma vida transformada para a glória do Senhor. Adore o Senhor. Eu peço que vocês fechem os seus olhos, por gentileza. Adore o Senhor. A você que quer hoje entregar a sua vida a Cristo, ou a você, meu irmão, minha irmã, meu querido, que está afastado do Senhor,
mas hoje sentiu no coração o desejo de retornar para a casa do Pai. Eu queria que você pensasse um pouco e saísse do seu lugar e venha de volta para a casa do Senhor, que na casa do Senhor há muitas coisas de bom para te oferecer. Adore a Deus. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Aleluia! Como errei, porque me queres tanto assim? Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Vem hoje, eu quero ser teu Deus. Vem de volta para a casa do Senhor, venha. Eu te amo tanto. Levante seu braço, vem aqui. Tanto, tanto. Volte para a casa do Pai. Filho, vem ser meu. O Senhor te ama. Filho, eu quero ser teu Deus. Em nome de Jesus. Venha hoje. Talvez você esteja com seu pensamento completamente dominado por algo que você fez, mas nesta noite a graça de Deus é a causa principal para você dar um passo para melhorar a sua vida e a tê-la de volta com dignidade, com amor. Venha hoje, eu sei que tem, irmãos, tem homem, tem mulher que está aqui hoje, mas estão afastados do Senhor. Venha hoje, não deixe para amanhã. Eu tenho apenas, 3 minutos para encerrar. Venha hoje para a gente começar a ceia. Eu sei que você está aí, não deixe para depois. Deus te ama, Deus quer o melhor para a sua vida, quando você deixar Ele entrar e fazer morada em você. Onde você está? Você quer vir? Venha hoje. Venha. Pastor, fiz muita coisa errada. Quero saber não. Nem Deus quer saber. Deus quer saber o que você pode fazer de bom daqui para frente. Vem agora, no nome de Jesus, porque eu não posso de maneira nenhuma ultrapassar o tempo. Temos apenas 1 minuto. Vem agora. Há alguém que está afastado do Senhor, alguém que queira hoje entregar a sua vida a Cristo. O momento é esse, amados. Vem agora, mais uma vez. Adora, Samuel, Senhor. Eu te amo tanto, 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 tanto. Venha hoje. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu vou te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim? Eu te amo tanto. O amor de Deus tanto, é grande. tanto, tanto. Filho, vem ser meu. O amor de Deus é grande. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Vamos encerrar.
Não tem mais ninguém? Estenda as mãos para ela, em nome de Jesus. Senhor, toma esta vida nas tuas mãos, Senhor. Que ela possa, Senhor, desfrutar do teu amor, desta graça, Senhor, que é a evidência do teu perdão nas nossas vidas. Senhor, toma ela em tuas mãos, lhe dê força, fé, sabedoria, e que ela entenda, Senhor, que vem dias difíceis, mas se ela permanecer, Senhor, nos teus caminhos, ela vai superar, Senhor, e vai dar a volta por cima, e será uma nova mulher nos teus braços e na tua obra. No nome de Jesus eu